Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos nós nessa noite. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos. Eu diria que no texto mais conhecido de toda a Bíblia, pelo menos o primeiro versículo, até aqueles que não são cristãos conhecem. Salmo 23. Vamos ler todo o Salmo 23. Salmo 23. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Irmãos, o nosso pastor Geraldo Márcio não está presente hoje porque ele está na nossa congregação lá em São Miguel, é Santa Ceia. E aí, ele me deu essa tarefa tão honrosa, que me traz muita alegria, mas ao mesmo tempo tão difícil e tão importante. Então vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos por ter a sua palavra de forma tão acessível. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor ilumine a nossa mente, nos dê entendimento da sua palavra, Pai. E que o Senhor seja comigo nesse momento, que eu possa te sentir como meu pastor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vivemos em um mundo de incertezas, nós sabemos bem. Um mundo que muitas vezes nos traz insegurança e que muitas coisas fogem ao controle das nossas mãos. Isso traz medo do amanhã, medo às vezes da necessidade do alimento, medo pela insegurança, a necessidade de ser protegidos de alguma coisa. Nós temos medo do desconhecido, nós sabemos bem. Nós também, nessa caminhada aqui na Terra, nós sempre buscamos algo. Sempre estamos tentando saciar alguma coisa, um desejo. E sempre que a gente consegue aquilo, logo vem outro. A gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. Sempre. Isso, às vezes, traz até um vazio existencial, irmãos. A gente não está saciado nunca. Parece que falta algo para preencher que a gente nunca chega lá. Isso também traz medo, às vezes, de estar perdido. E outra coisa que nós buscamos demais é a paz espiritual. Eu gosto muito de ver uns filmes orientais, filmes de samurai, que eles falam muito sobre essas coisas. Aquela busca da paz interior. Todos nós precisamos disso, irmãos. E nós, como cristãos, sabemos que a paz espiritual vem quando nós ligamos novamente nosso relacionamento com Deus através da obra de Cristo na cruz, né? Bom, por esses motivos, o ser humano ele tem uma necessidade de alguém que o sustente, de alguém que lhe guie, alguém que o proteja, que lhe dê satisfação, alguém que lhe dê paz, alguém que seja o Senhor da sua vida, alguém que seja o pastor da sua vida. Nós somos muito parecidos com ovelhas, irmãos. Apesar de nós sermos racionais, a gente tem muitas características parecidas com elas, tá? Nós precisamos de um pastor. Ninguém, irmãos, vive sem um Senhor. Até mesmo um ateu que não crê em nada espiritual. Ele cria para si deuses, senhores, o seu poder, o seu dinheiro, o seu conhecimento. E às vezes se tornando até escravo disso. Eu preciso aprender cada vez mais, porque o meu conhecimento é que me dá segurança. Vocês conseguem ver, irmãos, que nós não temos, que nós temos esse medo e precisamos criar um Senhor, algo que é maior do que nós. A gente precisa acreditar que existe alguém que nos defenderá. A gente já viu até em músicas por aí, né? O cara lá de cima, essas coisas assim. E eu pergunto para vocês, irmãos, quem é o seu pastor?
Pode parecer uma pergunta óbvia, afinal de contas, eu estou numa igreja cristã. Vocês vão dizer Jesus. Muito bem, é ele mesmo. Ou pode dizer assim, o meu pastor é o Geraldo Márcio. Sim, mas eu não estou falando do ministério pastoral. Deus nos abençoa com pastores que nos ajudam na caminhada cristã. Mas o pastor Geraldo Márcio também é uma ovelha e também necessita de um pastor. Ele não consegue suprir todas as demandas da nossa vida. Olha quantas pessoas tem aqui. Então, todos nós, inclusive ele, precisa de um pastor para nos guiar, para nos proteger. E outra coisa, Jesus pode não ser o pastor de alguém que está aqui agora ouvindo, ou no canal do YouTube da nossa igreja. Ou há alguém aqui também que já disse um dia que o Senhor Jesus é o pastor das suas vidas, mas há muito tempo vive sem um pastor. E também, irmãos, para quem sabe que o Senhor Jesus é o pastor das suas vidas, é sempre bom ouvir isso de novo, é edificante, fortalece a nossa fé, a nossa caminhada, nos dá encorajamento, nos dá esperança, nos dá força para continuar um dia após o outro, né? Digo mais, irmãos, quem é o pastor da sua vida? Não é uma pergunta tão simples, não é uma pergunta profunda e muito séria. Porque decidir quem é o pastor das nossas vidas, isso é de extrema importância, pois definirá como eu vejo a vida e como eu vivo a vida. Então é importantíssimo, irmãos. Isso pode ser perigoso também, porque se eu escolher o pastor errado, as consequências podem ser muito sérias, pesadas e eternas. Todo dia. Até, não tem até, é eterno, né? Então, irmãos, e vem aí medo, essas consequências podem ser medo, sensação de estar perdido, preocupado, frustrado, angustiado, ansioso, inseguro, depressivo, às vezes com a vida sem sentido, uma sensação de vazio e às vezes também não tem nem vontade de dar mais nenhum passo. Ao escolher o pastor correto, como nós vamos ver a partir do verso 1, já, nós podemos viver sem temor, seguros, com conforto, caminhando a nossa caminhada no caminho correto, saciado com a vida em abundância, amado, alegre, e isso, irmãos, para todo sempre. O Salmo 23 é perfeito para estes questionamentos, porque ele vai falar muito sobre isso, e nós somos como ovelhas, irmãos. Somos sim. E esse salmo também fala do nosso relacionamento para com Deus. Bom, foi um salmo escrito por Davi, e nós sabemos que Davi teve um relacionamento profundo com Deus. E com isso nós temos muito a aprender sobre nós e sobre o próprio Deus. Outra coisa, Davi foi pastor de ovelhas. Davi, como rei de Israel, pastoreou a nação de Israel. E Davi também foi uma ovelha pastoreada pelo Senhor. Então, Davi tem muita propriedade para escrever o que ele escreveu no Salmo 23. Então, que o Senhor nos dê uma mente iluminada para entender e tirarmos o máximo que nós pudermos desse salmo. Meu intuito aqui, irmãos, no final é mostrar como é esse pastor, como é caminhar com ele, e finalizar mostrando que esse pastor é o Senhor Jesus. Esse salmo pode ser dividido em duas partes. A primeira que vai dos versos 1 até o 4, mostrando o Senhor como pastor. E a segunda, que é os versos 5 e 6, a figura muda. Davi agora expõe o Senhor como um rei anfitrião, aquele que vai nos receber. Então, irmãos, começando aqui no texto, o primeiro verso diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que nos chama muita atenção aqui é a palavra Senhor. O pastor Geraldo Márcio já disse muito aqui na nossa igreja que todas as vezes que a palavra Senhor é escrita assim, como a gente pode ver ali projetado, com todas as letras maiúsculas, está usando aquele nome, Yahvé, muitas vezes traduzidos por nós como Javé ou Jeová,
que significa o Senhor da aliança, o Deus do pacto. Não é Adonai, que significa Senhor. Não é El Shaddai, Deus poderoso. Não é Elion, Deus altíssimo. É Iavé, o Deus do pacto. E trata-se aqui, irmãos, da palavra mais forte para descrever Deus, para se referir a Deus. Nós podemos também entender ela como a palavra que o próprio Deus usou para se referir a si mesmo, com Moisés lá no Monte Sinai. Eu sou o que sou. E isso é muito profundo, irmãos. Eu sou o que sou. Nós, por exemplo, nós precisamos de uma identificação. Deus, quando Ele diz que Ele é eu sou o que sou, Ele não precisa de identificação. Aquilo ali já é completo. Eu, por exemplo, eu sou o Diego. Que Diego? Tem tantos Diegos por aí? Eu sou o Diego, professor de matemática. Tá, deve ter outro por aí. Eu sou o Diego, professor de matemática, presbítero da IPV Sol. Aí alguns, sei quem que é. Eu preciso de coisas que me definem. Deus não precisa de nada. Ele é o único que pode dizer, eu sou, e acabou. Ele é auto, e com isso a gente vê que Ele é autoexistente, que Ele era, é e sempre será, que Ele é todo-poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. Essa palavra é muito forte, irmãos. Podemos ver também em outras religiões ou mitologias, não tem lá o Deus do trovão, o Deus do sol, o Deus da fertilidade? Yahvé é Deus, acabou. Ele é o único Deus. E Davi deixa bem claro, o único Deus é o meu pastor. É muito forte quando Davi diz Yahvé, irmãos. E se o Senhor é o pastor de Davi, assim como o nosso pastor, nós somos suas ovelhas. E como eu disse, nós somos muito parecidos com as ovelhas, irmãos. Vamos falar um pouco aqui sobre as ovelhas. Primeiro, ela não vive sem o pastor. Sem chance. Ela não consegue alimento sozinha. Ela não consegue se defender das bestas feras. Ela é míope, tem dificuldade de ver adiante. Ela tem um péssimo senso de direção. Sem o pastor, ela está perdida. Irmãos, nós somos assim também. Sem o Senhor guiar as nossas vidas, nós estamos perdidos. Por mais que pareça que está tudo bem, tudo sob controle, aí pode vir aí uma Covid-19. Será que eu vou perder o emprego? Será que se eu pegar esse negócio vai ter um leito para mim? Será que eu vou resistir? Como é que é? Pois então, irmãos, nós necessitamos também do pastor. E se o Senhor é o nosso pastor, nada me faltará. Outra palavra importante, nada. Uma palavra muito forte, irmãos. Nada, absolutamente nada nos faltará. Todas as necessidades serão supridas. O problema aqui é que o nosso padrão de necessidade nos dias de hoje foi extremamente elevado. Você sabia que até uma pessoa uma condição financeira mais pobre, vive melhor do que um rei da Idade Média? Tem comida melhor. Naqueles tempos, irmãos, tinham guerras por causa de especiarias, temperos. Hoje a gente consegue isso na esquina. Tempero de todos os gostos, né? Do jeito que você quiser. Tem um churrasco, aquele que o Júlio postou no grupo lá, Camilo, do futebol. Nós temos alimento de uma maneira que os reis medievais nem tinham, irmãos. Mas nós temos internet, Wi-Fi, bom demais, né? E com isso, informação rápida. Eu consigo saber o que está acontecendo no Japão agora, se eu quiser. No outro lado do mundo. E um rei, no seu tempo, ele tinha que pagar caro para alguém trazer informação para ele, e às vezes demorava muito. Vocês conseguem ver esse padrão elevado? Nós temos água quente encanada, nós temos aparelhos eletrônicos, como que é bom ter uma TV, assistir um filme, assistir vídeos interessantes que nos acrescentam com conhecimento, e às vezes também até inúteis, né? Bom, irmãos, nosso padrão aumentou muito, e isso pode dificultar algumas coisas a entender que se o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque às vezes, como eu elevei o meu padrão, eu quero coisas que eu nem preciso, na verdade, ter.
E aí, como diz na versão da NVI, aquilo que eu preciso, eu não terei falta. Ou, como a banda Projeto Sola, diga-se de passagem, é muito boa, podem ouvir, tá? A interpretação deles desse texto em uma de suas canções, eles dizem assim, que aquilo que eu não tenho, eu não preciso. É assim, irmãos. Eu lembro aqui de Filipenses capítulo 4, dos versos 11 a 13. Vamos ver rapidinho, irmãos. Filipenses 4, 11 a 13. Diz assim, Filipenses 4, de 11 a 13. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Isso aqui são palavras de um outro servo de Deus que conhecia muito bem o seu pastor, o apóstolo Paulo. Também tinha uma intimidade com Deus, um entendimento profundo do seu relacionamento santo com Deus. E contentamento, que é a palavra que é mais forte nesses textos que a gente acabou de ler aí, não é aquele contentamento assim, não tem jeito de ter isso, então tá bom. Não. Uma melhor interpretação do que a gente leu em Filipenses aqui é, ainda que se eu passar qualquer coisa, eu vou conseguir, porque o Senhor me fortalece. Então, um contentamento de paz, um contentamento feliz, irmãos, não é esse de, tá bom então. Não, nada nos faltará se o Senhor é o nosso pastor. E se Ele não for o nosso pastor, irmãos? Fica aí para a gente pensar. E mais... Verso 2, quando o Senhor é o nosso pastor, irmãos, nós temos tudo para estarmos saciados. Davi vai trazer alguns argumentos que estão relacionados às nossas necessidades da vida, tá? E o primeiro aqui, verso 2, ele nos faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Nós vemos aqui alimento, saciar a nossa sede, e descanso, irmãos. Pastos verdejantes é o lugar onde a ovelha podia se alimentar. Águas tranquilas, o lugar onde ela podia saciar a sede. E eu consigo ver esse texto, irmãos, essa parte aqui do versículo 2, como um lugar bem tranquilo, bem verde, cheio do alimento das ovelhas, né? Passarinho cantando, não tem nenhum animal perigoso ali. E aí tem um lago bem tranquilo, sossegado, onde ali tem alimento, água, paz e descanso. Você já tentou dormir quando você está angustiado pelo que vai acontecer no outro dia, ansioso? Você pode até apagar ali, mas você acorda todo cansado, fala logo com seu cônjuge. Nossa, parece que eu nem dormi direito, estou todo quebrado. Aqui nesse lugar não, é um lugar que a gente pode descansar de verdade, ter repouso. Esse é o lugar que o Senhor vai nos levar. E vocês acham que era fácil conseguir um lugar assim, lá nos tempos de Davi, na Palestina daqueles tempos? Ali é um lugar árido, desértico, de muito calor, cheio de pedras, vales e montanhas. Então, era um lugar difícil de se encontrar, mas o Senhor conduzia até lá. Outra coisa também, irmãos, quando eu li esse texto que fala aqui das águas tranquilas, eu me lembrei de quando eu era adolescente e pescava com meu cunhado e meus primos. E aí, quando a gente ia para algum córrego que tinha uma correnteza assim mais perigosa, eu ficava com medo de estar naquele lugar, não ficava tranquilo. Se eu cair nessa água aí? Imagina uma ovelha tentando tomar água em águas com correnteza, águas perigosas. Não é esse lugar que o Senhor nos leva para saciar a sede. Águas tranquilas. Tão tranquilas que a ovelha pode se banhar ali. É um lugar de paz, é o lugar que o Senhor quer nos levar, irmãos. Não somente isso, verso 3, refrigera-me a alma.
que Davi queria dizer com isso, refrigera minha alma? Como na versão da NVI, restaura o meu vigor, ou outras formas para a gente ler, restaura as nossas forças, recarrega as baterias. Na caminhada da vida aí, mesmo sabendo que o Senhor está conosco, não tem momento que a gente fica fadigado, nossa, eu não aguento mais, eu já estou há tanto tempo liderando algum ministério da igreja, está pesado, está difícil. Isso acontece com qualquer um, irmãos. Nós precisamos restaurar as forças. E é o Senhor que restaura as nossas forças. Imagine aqui, aquele momento também de angústia na alma, na nossa vida. Senhor, você faz aquela oração de súplica. Senhor, eu não estou aguentando mais. Está doendo. Eu não tenho forças. Eu cansei. Estou sem paciência para isso. Eu não consigo nem levantar mais o braço. E na medida que você vai acabando de orar, você vai sentindo aquela paz descendo, indo em cada parte do seu corpo, como se você estivesse sendo energizado. Não, eu consigo ir mais. Isso é o Senhor, irmão. Você já presenciou isso na sua vida, já sentiu isso, eu tenho certeza. Aquela oração que nos revigora, que renova as nossas forças, recarrega as nossas baterias. Isso quem dá é o Senhor, irmãos. É o Senhor. Você pode até tentar, não, esse ano eu quero tirar férias, sei lá, na praia, em algum lugar, porque eu quero voltar renovado. Quem já fez isso e voltou cansado? Pois é. Não, eu quero, nas minhas férias, dormir 12 horas por dia. Quero acordar 10 horas da manhã. E continua cansado. É o Senhor quem restaura as nossas forças, irmãos. Outra coisa para a gente conseguir visualizar isso também. Imagina um dia quente, bem, que você está cansado, aí liga aquele ar-condicionado na sala, um lugar confortável para você sentar, e na medida que você vai sentindo aquele ar refrigerando o seu corpo, vai dando aquele renovo também, né? Isso ajuda a gente a entender também esse texto. Não só isso, o Senhor também nos guia. Guia-me pelas veredas da justiça. Quantos caminhos há na vida, irmãos? Qual é o certo? A gente não consegue ver o final dos projetos, às vezes, que a gente tem. Nós podemos planejar e ter uma ideia, mas, às vezes, não sai como a gente planejou. Então, qual é o certo, qual a melhor maneira de fazer? E aí eu lembro de uma frase de Henry Kissinger, que ele diz que se você não sabe para onde vai, todos os caminhos o levarão a lugar nenhum. Que perigo. E um tempo atrás aí estava rolando um vídeo nas redes sociais, algum de vocês deve ter visto uma ovelha dentro de uma vala. E aí vem um jovem que ele retira ela de lá com muito esforço, puxando ela pela pata. Na hora que ele tira, ela sai correndo que nem doida e pula de cabeça na vala de novo, irmãos. A gente é igual a ovelha, a gente acaba de sair de uma vala, de uma situação perigosa e pula de cabeça em outra. Nós precisamos de um guia. E o nosso pastor é o nosso guia. E para onde ele nos guia? Para as veredas da justiça. O caminho correto, aquele caminho que Deus quer que a gente caminhe. O caminho que Ele sabe que é justo, as veredas da justiça. O Senhor é o nosso guia, irmãos. E talvez pode vir uma pergunta assim, por que Deus faz tudo isso? O que eu fiz para merecer? O que Deus viu em mim que Ele quer me pastorear, fazer tantas coisas boas por mim? Tem algo em mim? Não, nada de bom que o Senhor vê na gente, pelas nossas próprias forças e atos. Isso é porque Ele é bom, Ele é fiel, olha. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí eu lembro de 2 Timóteo, capítulo 2, versos 11 até 13. Vamos ler rapidinho, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2, 11 a 13. Segunda Timóteo 2, 11 a 13 diz assim: Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Aqui, irmãos, está tendo sempre se eu faço isso, Deus também, né? Mas e se somos infiéis? Ele
permanece fiel. O Senhor é bom, Ele é fiel. Isso também nos lembra o que, irmãos? Graça. Graça. Está aqui no Salmo 23 também, um texto muito forte mostrando a graça do Senhor. Deus faz isso, irmãos, porque Ele é bom. Isso é graça. Quero dizer outra coisa também, que as veredas da justiça não é um caminho ausente de dificuldades ou de momentos difíceis, irmãos. Não é. Não, agora eu sou ovelha do Senhor Jesus, agora vou viver tranquilamente. Só alegria, só paz. Tudo de bom. Não tem dificuldade nenhuma na vida mais. Bom, olha o que Davi vai falar no Salmo 4. Ela acaba de dizer, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Vale da sombra da morte, um lugar escuro, perigoso, com perigo mortal. Isso acontece com a vida de um cristão também. Nenhum cristão estava ausente aí de perigo. Só porque eu era crente, eu era imune à Covid-19? Não. Sou imune a alguma doença? Não. Todo mundo vai caminhar esses momentos difíceis na vida, tá? E aí joga por terra teologia da prosperidade, ou essas teologias de autoestima, que vai dizer para a gente que viver com o Senhor é só bonança, só riqueza, fartura, só essas coisas aí. Pensar assim, irmãos, te leva muito mais longe do Senhor, porque você fica de olho nas coisas que Ele te dá e não quem Ele é. É muito mais fácil ver o Senhor no vale da sombra da morte, do seu lado, do que você ver Ele com a conta cheia lá no banco. Nossa, eu estou com a conta que eu estou sossegado. Muito mais fácil ver o Senhor no vale da sombra da morte, tá? Bom, mesmo nesses caminhos escuros, que podem chegar até a morte, Davi diz que não temerá mal nenhum. E 2 motivos ele dá por isso. O primeiro é, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, irmãos. O pastor caminha com a ovelha no início da caminhada até o fim. Não tem nenhum momento. Não é assim, o pastor chega para a ovelha e fala, você vai andar 1 quilômetro ali para frente, nesse caminho de pedregulho, lá naquela árvore torta, você vira à esquerda, anda mais 2 quilômetros. Aí você vai entrar num lugar perigoso. Lá escuro, tem leão, você fica esperto lá, tá? Quando você passar lá, você anda mais um pouquinho, você vai achar um lugar verdejante, lá você pode se alimentar tranquilo, você pode se banhar, tomar sua água, descansar. Primeiro que se a ovelha não conseguiria chegar lá, porque ela é péssima para se orientar. E quando ela desce de cara com o leão no Vale da Sombra da Morte, ali era o fim da caminhada dela. Não, o Senhor está com a ovelha do início ao fim, é por isso que ela não tem o que temer. Amém, irmãos? É tão bom saber que o pastor está conosco. E eu lembro daquele texto em Mateus 8, 23 a 27, eu vou só comentar aqui, não vamos abrir, porque é bem conhecido, é o texto do barquinho, que os discípulos estão no barquinho, e aí do nada começa uma tempestade pesada, as águas ficam perigosas, o barquinho se agitando, e o Senhor Jesus está ali do lado deles, dormindo. E aí eles ficam preocupadíssimos, acordam o Senhor Jesus e vai dizer para eles, homens de pequena fé. E aí ele acalma o mar. Irmãos, por mais que pareça que eu estou caminhando num lugar difícil, que eu não vejo o Senhor, que parece que o Senhor está dormindo, Ele está ali. Tenha fé. Não precisa temer nem mesmo a morte. Como a gente vai ver no último versículo aqui, que a morte não é motivo para nos assustar também. E Davi dá agora o segundo motivo pelo qual ele não teme o vale da sombra da morte. Isso é porque o Senhor, quando caminha com ele, o protege e o orienta. Vejamos aí o finalzinho do verso 4. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão e o cajado são instrumentos usados pelo pastor para orientar as ovelhas, mostrar o caminho, para guiá-las. E a vara, o pastor usava para afugentar as bestas feras, para bater nelas e proteger suas ovelhas. Então, mesmo que você caminhe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo e te protege, irmão, de tudo e qualquer coisa. Não temas. Vamos ter essa fé, assim como Davi tem.
Pode parecer difícil a caminhada da vida. Isso não é ou não é tranquilizante? Outra época da minha vida, antes de converter, eu não acreditava em Deus, eu era ateu. E se eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu falei, não sei o que vai dar, não. Não tinha esperança ali. Se a morte vier, é isso aí. Se não vier, eu continuo caminhando. Situação ruim, mas você não, que é a ovelha de Jesus. O Senhor está contigo. Não temas, nem o vale da sombra da morte, irmãos. E Davi muda agora a figura para o rei anfitrião. Irmãos, nós somos recebidos pelo próprio Deus, vitoriosos, com honra e muita alegria. Verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nós sabemos bem, na vida não tem lutas, dificuldades, inimigos, desafios. Até mesmo um adolescente aí que está começando a vida, você tem a luta lá para passar de ano, né, na escola. Então, você tem uma luta para travar ali. Então, todos nós sabemos que tem isso sim na vida. Mas nós não devemos temer, pois o Senhor, primeira coisa, nos dá a vitória. Quando diz aí, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, é isso, irmãos, vitória. O Senhor te dá a vitória das suas lutas. Não precisa temer. Segundo, que o Senhor nos honra. Quando diz aí que unge-me a cabeça com óleo, não é aquele óleo para, quando estava ali ordenando um rei, um sacerdote. Não é esse tipo de óleo. Os reis naquela época tinham o costume de receber um convidado de honra, ungindo a cabeça dele. Isso é um símbolo de honra. Então, nas nossas lutas e dificuldades, irmãos, às vezes a gente quer que as pessoas nos honrem, mostram, eu quero que você reconheça o meu valor e tudo mais. E às vezes a gente não recebe isso, fica frustrado e tudo mais. Irmãos, quem nos honra é o Senhor. Ele vai te honrar, Ele vai nos honrar. E terceiro, eu não devo temer também, porque o Senhor me dará uma alegria indizível. Meu cálice transborda. Imagine que a cena, o Senhor nos recebe num banquete, nos dá vitória, nos honra, recebe como convidado de honra. Na hora que vai encher o nosso cálice com a bebida, a gente sabe que vinho simboliza ali a alegria, ele enche até transbordar. Você deve ter visto isso num filme já. Estão alegres, vão encher lá, toma, bebe isso aí, todo mundo aquela euforia, alegria. Então, a ideia de que é uma alegria transbordante, uma alegria que não pode ser medida, uma alegria que não pode ser expressa por palavras. Assim que Deus nos recebe, irmãos. Uma forma de entender, uma forma errada de entender esse texto é colocando o foco em nós. O Senhor vai me dar vitória, me honrar, eu vou ficar alegre em cima dos meus inimigos. Não. Por que a gente não foca aqui no Senhor? Foi Ele que deu a vitória, não foi eu que consegui? Ele que quis me honrar, eu não tenho, diante de Deus, o que eu tenho para Ele me honrar? E essa alegria transbordante, irmãos, por que a gente não põe o foco no Senhor? E isso vai gerar em nós mais gratidão ainda, mais felicidade por caminhar com esse pastor maravilhoso. E aí Davi conclui o Salmo de uma maneira muito bonita, irmãos. Mostrando que a caminhada do pastor é diária e é eterna. E ao caminhar conosco, ele estende suas duas mãos, a mão de misericórdia e a mão de graça. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Nós sabemos que misericórdia é o Senhor não nos dar o que nós merecemos. Por exemplo, a ira dele. Nós éramos inimigos, em rebelião com Deus, pecadores. Era o nosso salário a morte. Mas aí entrou a misericórdia e entra também a mão da graça. É Deus nos dar o que nós não merecemos, a salvação em Cristo Jesus. Deus pagou o nosso salário, a morte, em Cristo, e com isso nos deu vida eterna.
bondade e misericórdia, bondade que eu posso entender como graça, tá, irmãos? Nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Isso nós podemos entender que todos os dias de nossas vidas, aqui debaixo do sol, nós teremos nossas necessidades supridas, porque você caminha com o Senhor com as duas mãos de misericórdia e graça, todos os dias. E Davi continua. Nós não precisamos temer, porque a morte não é o fim. Sabe o vale da sombra da morte? Quando o fim dele for a morte mesmo? Não precisa temer. Veja bem, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A morte, para o cristão, não é o fim, irmãos. Muito pelo contrário, é uma vida do lado do Senhor, gozo eterno, alegria eterna. Por que Davi pode dizer isso com tanta alegria? Eu não vou temer nada, nenhum vale da sombra da morte, porque o Senhor é comigo e haverá um dia que eu habitarei na casa do Senhor. Nós sabemos bem onde é a casa do Senhor, lugar de glória, onde a gente vai estar na glória com o Senhor. A gente adora falar isso, né? Aquele dia a gente vai estar na glória com o Senhor, ver o Senhor face a face, que coisa maravilhosa, irmãos. Aí, eu lembro de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Esse nós vamos ler também, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 até 8. De novo, apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8, diz o seguinte: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Palavras de alguém, de novo, que tem esse conhecimento profundo de quem é o pastor da vida dele. O que Paulo diz, irmãos? O tempo da minha partida é chegado, e ele está tranquilo, fiz o que eu tinha que fazer aqui na terra, e agora eu vou estar do lado do Senhor. Paulo sabia. Que maravilha, irmãos, que maravilha. E aí eu também vejo vários testemunhos de grandes homens e mulheres de Deus no fim de suas vidas, sem medo, tranquilos. Seu Edson dizendo aqui outro dia, na escola dominical, quando ele passou por aquela situação que ele estava internado, falou, eu estava tranquilo, se fosse a minha hora, estava tudo bem. Que testemunho lindo, irmãos, que isso, quando eu vejo isso, me motiva mais a ter mais fé no Senhor. Eu quero ser assim também, não ter medo de nada, porque o Senhor está comigo, irmãos. Lembro do pastor Russell Shedd, com câncer, perto da sua morte, ele falando que estava tranquilo, que ele estava aprendendo muito com o câncer, estava aprendendo a desmamar do mundo. Então, irmãos, e lá, neste lugar, terá alegria eterna. Você não precisa temer medo, tristeza, angústia, depressão, sofrimento, brigas, injúrias, nada. Lá é a alegria eterna. E aí outro texto que eu queria que a gente lesse juntos, Mateus capítulo 25, verso 34. Mateus 25, verso 34. Diz assim, então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nesse momento em que a peregrinação na terra terminar, a gente ouvir isso do nosso próprio pastor, o Senhor Jesus, vinde amados de meu Pai, vem para o lugar que está preparado para vocês desde a fundação dos tempos. Deve ser incrível ouvir isso, irmãos, é uma alegria eterna. Bom, uma conclusão de todos esses versículos que a gente leu, eu coloquei assim, irmãos, eu não preciso temer, pois nada me faltará. Não faltará o alimento, água, descanso, paz, restauração do vigor.
Não preciso temer, pois o Senhor é o meu guia. Não preciso temer, pois o Senhor é a nossa proteção, nossa segurança. Não temerei, pois o Senhor nos dá vitória, nos honra e nos dá alegria transbordante. Não temerei, pois o Senhor nos dá satisfação. Dia a dia a sua graça e misericórdia nos acompanharão. Não temerei nem a morte, pois ela apenas encerra a peregrinação e inicia o gozo eterno ao lado do Senhor para todos sempre. Amém. Irmãos, o pastor está conosco do início ao fim, vocês conseguem ver isso? Do início da peregrinação até o nosso fim aqui na terra e depois até a eternidade. É um salmo completo, fala de todo o nosso relacionamento com Deus. Consegue ver a sua necessidade de Deus e como é bom ter esse pastor? Sendo assim, podemos ver de uma forma mais profunda quando Davi inicia o salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É convicção, irmãos. Caminhando para o final, irmãos, quem é esse pastor? Jesus, já falou inúmeras vezes aí. Sim, a Bíblia, irmãos, vai dizer em João, Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, que Jesus é o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Vai dizer em Hebreus 13, 20, que ele é o grande pastor. E vai dizer também, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 4, que ele é o supremo pastor que um dia voltará para buscar suas ovelhas. Conseguem ver que o Senhor Jesus, que é o título dessa mensagem que eu coloquei, que ele é o pastor suficiente do início ao fim. Do início ao fim. E para terminar agora mesmo, eu quero falar aqui para 3 tipos de pessoas. O primeiro é aquela ovelha confiante do Senhor. O Senhor é o meu pastor e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu tenho toda a convicção. Que essa palavra, irmãos, aqui possa trazer esperança, conforto, renovar as suas baterias, porque o Senhor também renova nossas forças através da palavra dele, para você continuar até encerrar a peregrinação aqui. Pois Jesus é o pastor suficiente. Segundo tipo de pessoa ou de ovelha, pode ser aquela que está perdida, que um dia falou: o Senhor é o meu pastor, mas no meio da caminhada aí se perdeu. Irmãos, o pastor volta para pegar até uma ovelha dele se for precisa. Ele não deixa nenhuma se apartada de suas mãos. Então você está vendo a voz do pastor te chamando? A Bíblia diz aqui no Evangelho de João, capítulo 10, tratando do bom pastor, que quando ele fala, as suas ovelhas escutam. É o Senhor te chamando, irmãos. Volte para o pastor, não se sinta perdido, ele está te chamando. E o terceiro tipo de pessoa ou de ovelha é aquela que o Senhor não é o seu pastor. Eu quero te dizer, em primeiro lugar, que se você não é ovelha de Jesus, nada do que eu li aqui é para você. Nada. Não adianta colocar adesivo na moto, que o Senhor é meu pastor, no carro, deixar a Bíblia aberta no Salmo 23. Não adianta, preciso ter esse relacionamento. E se você se encontra assim e quer ser ovelha do Senhor Jesus, o que eu posso fazer? Como eu tenho certeza de que eu não sou ovelha? O último texto que eu vou pedir para a gente abrir está no Evangelho de João, capítulo 10, verso 27. Último texto, irmãos, prometo. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Esse texto caracteriza quem é a ovelha do Senhor Jesus. Quando ele fala, a ovelha escuta e segue ele. Então, se você se encontra numa situação diferente dessa, você não é ovelha do Senhor Jesus. E se você quer ser ovelha, ele está te chamando agora também. Basta entender a sua condição de perdido e gritar, clamar com todas as forças: Senhor, seja o meu pastor, eu recebo a sua obra na cruz, o que o Senhor fez por mim. Eu quero experimentar desse amor, desse pastoreio tão maravilhoso. É só pedir o Senhor Jesus, irmãos. Torne-se uma ovelha dele também, porque tantas necessidades na vida, tantos problemas, quem poderá nos ajudar, irmãos, se não for o pastor Jesus, que é suficiente? Então pense nisso, irmãos. Agora eu quero orar junto com vocês. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossa cabeça.
fazer uma oração ao nosso Senhor, nosso grande pastor. Senhor Deus, nós queremos muito te agradecer, Pai, porque o Senhor inspirou Davi e ele fez um salmo tão profundo, tão bonito, tão maravilhoso, tão rico, que nos ensina tantas coisas, Pai. Eu peço, Pai, para aqueles que são suas ovelhas, que caminham com o Senhor, que elas possam te sentir lado a lado, dia a dia, sempre, provando da graça e da misericórdia do Senhor, Pai. Aquelas perdidas, que elas possam ter escutado a sua voz aqui hoje, Pai, e correr para os seus braços. Eu quero caminhar com o meu pastor. E aquelas, Pai, que não conheciam esse pastor e que entenderam a necessidade agora, que elas possam também sentir o seu amor e ser ovelhas do aprisco do Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, que ao longo da nossa caminhada, nossa peregrinação, a nossa vida, nós possamos sentir-nos ovelhas do Senhor, Pai. E aconteça o que acontecer, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco, é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, eu falei que era o último texto, mas eu vou ter que ler mais um, tá? E é um texto que está lá no livro de Números, capítulo 6, verso 24 até o 26. Diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, irmãos. E a mim também, que eu também quero. E que nós possamos caminhar lado a lado com um bom pastor. Em nome de Jesus. Amém.